dia. Contam que o IBAMA recebeu uma denúncia que um sujeito estava matando muitos animais que a lei proíbe em determinado lugar, e o fiscal do IBAMA foi lá. Chegou lá, não se apresentou, quis sondar o terreno, entrou no barraco do caboclo lá e começou a conversar, perguntou: vem cá, tem muita caça aqui? Falou: ixi, tem demais. Tem onça? Ah, tem onça. Semana passada mesmo eu matei uma onça. Ô Chiquinho, traz o couro daquela onça aqui para o moço ver. E aí o fiscal do IBAMA perguntou: e paca, tem muita paca por aqui? Tem também muita paca. Já teve mais, mas ainda tem. Faz poucos dias nós matemos uma paca. Chiquinho, pega o couro daquela paca, traz para o moço aqui. E aí o cara foi se indignando, né? O fiscal do IBAMA foi ficando bravo. Chegou uma hora que ele não aguentou mais, falou: vem cá, nunca veio nenhum fiscal do IBAMA aqui não? Olha, até que veio, tem um mês atrás. Chiquinho, traz o couro daquele fiscal do IBAMA. Cara, eu estou contando isso porque eu acho que o pessoal aqui resolveu tirar meu couro, diz que eu vou pregar as 2 palavras de manhã. Eu estava na esperança que eu ia ouvir o pastor Edson, mas vão tirar o meu couro, ou então vão dar uma overdose de Danilo em você, para vocês nunca mais quererem me ouvir aqui. Pronto, vai, chega. Mas é um prazer, queridos, servi-los e desfrutar desse ambiente tão abençoado na presença de Deus. Essa palavra dessa primeira parte, eu creio que está no coração de Deus, mas ela foi encomendada também. Os pastores Edson e Nícia falaram: você tem que pregar aquela lá que você ministrou lá em Ribeirão Preto, no encontro lá de líderes. Então quero contar você a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 30. Gênesis, capítulo 30, versículo 37 a 39. Se você está procurando o livro de Gênesis, eu sugiro que você comece pelo começo da Bíblia, né? De vez em quando você vê um novo convertido procurando Gênesis lá no meio da Bíblia, né? No fim da Bíblia, não vai achar. Mas aqui só tem líderes familiarizados com a palavra, não é verdade, irmãos? Amém. Daqui a pouco nós vamos achar um texto de Miqueias e eu quero ver. Gênesis 30, 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira, de plátano. Ele removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber, e concebiam o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listadas, salpicadas e malhadas. Amém? Está na sua Bíblia também? É sobre isso que Deus vai nos falar nessa manhã. Será que tem alguma coisa para a gente aprender aqui? Tem sim, deixa a sua Bíblia aberta. Nós vivemos um tempo de contraste no Brasil, especialmente. Por um lado, a igreja evangélica tem crescido de uma maneira volumosa, assustadora até para aqueles que são inimigos da fé. Dizem que nós já somos algo em torno de 40 milhões de evangélicos. E as estatísticas dizem que, a seguir o ritmo atual, em menos de 15 anos, o Brasil será um país de maioria evangélica. É para dizer glória a Deus mesmo. Mas sabe, irmãos, tem uma coisa que me preocupa, porque apesar do crescimento da igreja,
no Brasil, da igreja evangélica, parece que o impacto que nós deveríamos causar na nossa nação não está acontecendo. Era de se esperar que, à medida que cresce a igreja, que o impacto da igreja sobre a nação começasse a mudar a fibra moral da nação. Mas não é o que está acontecendo. Eu não tenho uma visão pessimista, eu tenho uma visão realista. Quanto mais crente tem no Brasil, o que eu constato é que há também mais corrupção, há também mais mentira, há também mais imoralidade. Ou seja, a igreja não está conseguindo causar um choque na nação que mude o curso da nação. E esse é um propósito da igreja. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal, porém, se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. E isso me angustia muito. Senhor, estamos crescendo, ganhando gente, fazendo uma colheita enorme, mas não estamos influenciando a nossa sociedade ao ponto que ela mude. Ao contrário, uma parte da igreja também está corrompida. E buscando a Deus sobre isso, tentando entender esse fenômeno, eu tenho chegado ao entendimento que o problema é que nós estamos crescendo, mas o nosso crescimento numérico não está sendo acompanhado na mesma proporção pelo nosso crescimento qualitativo. Ou seja, nós temos muitos crentes, mas grande parte desse rebanho, talvez até a maioria desse rebanho, não traz as marcas de Cristo na sua vida, não tem um compromisso radical com o Evangelho. Na verdade, migraram de uma religião para outra, adotaram alguns costumes, passaram a frequentar determinados locais de culto, mas não tiveram uma conversão radical, ou se tiveram uma conversão radical, não estão sendo ensinados a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou. E por isso a qualidade da igreja não é correspondente à sua quantidade. Enquanto nós não formos uma igreja com qualidade, uma igreja que realmente manifesta o reino de Deus, não só com a sua pregação, mas com a sua vida, nós não vamos mudar a nossa nação. Talvez nós vamos piorar a nossa nação. É uma palavra muito séria que eu tenho com vocês nesse primeiro período. Porque se a igreja cresce, se a igreja não causa impacto, e a igreja se mistura com o mundo, e a igreja se confunde com o mundo, o evangelho cai em descrédito naquela nação. As pessoas vão começar a dizer: ser crente como fulano, para quê? Aliás, nós já ouvimos esse tipo de argumentação hoje em dia, não é verdade? Você já deve ter ouvido. Então, algo tem que acontecer no seio da igreja para que esse processo seja revertido e para que o nosso crescimento seja um crescimento também para dentro, por dentro, crescimento de caráter, crescimento de vida. Amém? Nós precisamos manifestar as marcas do Senhor. O fruto do Espírito precisa ser visto nas nossas vidas e na vida de cada crente. Como é que nós vamos conseguir isso? Eu li esse texto porque esse texto é uma grande parábola viva, é uma grande ilustração do que tem que acontecer com a igreja. Somente para situar você vai se lembrar da história toda. Jacó era um servo de Deus, Jacó era um pastor. Diga comigo: Jacó era um pastor. E não era um pastor qualquer. Jacó vivia pelas promessas, Jacó ansiava cumprir um propósito. Às vezes ele até exagerava nisso. Queria andar debaixo da bênção, queria ser fiel ao legado que ele havia recebido de seu pai, que havia recebido de seu avô, Abraão, Isaac e Jacó. Então Jacó tinha um chamado. Ele havia fugido de casa, passou muitos anos longe, e durante todo aquele tempo ele serviu a um homem chamado Labão.
Só pelo nome você já vê que não é gente boa, né? Labão era o sogro de Jacó. Labão também era um pastor. O negócio de Labão, literalmente, o negócio de Labão era rebanho, ovelhas. Jacó por muitos anos serviu a Labão. Mas chegou um tempo em que ele começou a sentir no coração que era o momento das promessas de Deus serem desatadas em sua vida. Ele procurou seu sogro, que era um espertalhão, e disse: olha, Labão, eu tenho te servido durante muitos anos, cuidado das suas ovelhas, mas agora chegou o momento de eu trabalhar pelo meu próprio rebanho. Eu preciso trabalhar para que o meu rebanho cresça. E aí Labão não discutiu não, falou: tudo bem, meu filho, vamos fazer o seguinte, eu te proponho um negocinho. Daqui em diante, as ovelhas que nascerem listadas, salpicadas, malhadas, ou seja, toda ovelha que nascer com a pelagem manchada, marcada, é sua. As ovelhas que nascerem com a pelagem uniforme, essas são minhas. Irmãos, você não precisa ser um fazendeiro, nem um geneticista, nem um veterinário, para saber que as ovelhas vão tender a nascer com a pelagem uniforme. Isso é dominante nas ovelhas, não é? Então, naturalmente falando, ia nascer mesmo muito mais ovelhas de pelagem uniforme do que de pelagem salpicada, listada e malhada. Mas Jacó teve uma inspiração de Deus, foi algo sobrenatural. Não tente fazer isso em casa porque não vai funcionar, ok? Ele teve uma inspiração e ele foi lá no meio do mato e colheu algumas varas. Ele cortou varas verdes, diz a palavra. E ele trabalhou nessas varas. Ele pegou um instrumento cortante, um canivete, talvez alguma coisa parecida, e ele foi fazendo marcas nas varas. Colocou as varas todas marcadinhas, foi lá no bebedouro, nos lugares onde as ovelhas vinham beber água, e colocou ali bem diante das ovelhas as varas marcadas. Quando as ovelhas vinham, ficavam ali, passeando, dando uma bobeirinha, de repente começavam a namorar por ali, e as ovelhas então concebiam diante das varas, e quando elas concebiam crias malhadas, salpicadas e listadas, ou seja, elas olhavam para a vara e aquela visão impactava as ovelhas, e as ovelhas então produziam, não é, crias marcadas, e assim o rebanho de Jacó começou a crescer, se multiplicar, e a promessa de Deus se cumpriu na sua vida. Como eu falei, isso é uma grande parábola também. Aconteceu literalmente, foi um milagre de Deus. E eu por muitos anos cavava nesse texto e dizia: Senhor, além do relato tão edificante que o Senhor fez um milagre aqui mesmo, mas tem alguma coisa a mais aqui que eu quero entender. E não que a gente possa fazer doutrina, não é, em cima de textos figurados, mas Deus me falou muito ao coração sobre a importância de que no meio do rebanho haja referências, de que no meio do rebanho haja pessoas que tragam as marcas de Cristo, para que essas pessoas impactem as ovelhas e as ovelhas se multipliquem de acordo com a visão que elas estão tendo na vida dessas pessoas. Porque foi o que aconteceu aqui. Então a minha proposta nesse primeiro período é tratar você como uma vara, tudo bem? Não com uma vara, fica tranquilo, não estou batendo ninguém aqui. Mas eu vou tratar você como se você fosse uma vara, tudo bem? Amém. Você me dá permissão? E não se ofenda não, porque o primeiro que te chamou de vara não fui eu, foi Jesus Cristo de Nazaré. Lá em João capítulo 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vós sois as varas. Toda vara que estando em mim não der fruto, o pai a corta, e toda vara que der fruto, o pai a limpa para que dê mais fruto ainda. Então, se Jesus já te chamou de vara, está liberado, né? Você é uma vara, ou pelo menos você deve ser uma vara.
E esse milagre que aconteceu aqui é um milagre que precisa acontecer na igreja. Porque nós temos que nos multiplicar, mas não serve uma multiplicação só de volume. Não adianta nós nos multiplicarmos, mas sermos uma multidão de gente que vive quase igual àquelas que vivem lá fora sem Deus. Gente que mente, gente que trapaceia, gente que mergulha na pornografia, gente que não tem palavra, gente, enfim. Não adianta ser crente assim nós não vamos mudar o nosso mundo, que é a nossa missão. Está comigo? Amém. Quando a gente começa a olhar aqui para a experiência de Jacó, então, nós temos aqui dois pastores, preste muita atenção nisso. Nós temos o pastor Jacó e nós temos o pastor Labão. A igreja brasileira também é liderada por dois tipos de pastores. Uma parte da igreja é liderada por pastores do tipo Jacó. São homens de Deus, são pessoas chamadas para o ministério, que entregaram a sua vida ao ministério porque tiveram uma convocação de Deus e amam o reino de Deus. São pessoas que respeitam as suas origens, que respeitam o legado que receberam dos seus discipuladores, dos seus pais na fé. São homens sinceros, empenhados em fazer o reino de Deus crescer. Esse é o rebanho de Jacó. Mas por outro lado, nós temos na igreja brasileira, na igreja de Porto Seguro, na igreja de Ribeirão Preto, cada cidade do Brasil, nós temos pastores do tipo Labão. São homens que não têm nenhum temor, não têm compromisso com o reino. Eles não estão interessados em forjar o caráter de Cristo nas ovelhas, porque eles não vivem por um chamado, eles vivem por ambição. Rebanho para eles, para o pastor Labão, significa dinheiro, poder, influência. Labão não tinha nenhum compromisso com a palavra de Deus. Ele queria que o rebanho crescesse, isso bastava. Fazia dele um homem rico, era tudo o que ele queria. E amado, sendo muito claro e sincero, grande parte da igreja brasileira está nas mãos de Labão, de pessoas aproveitadoras, de líderes que não receberam o chamado de Deus, que apenas perceberam que a igreja é um grande negócio e portanto elas não estão interessadas em formar os crentes, estão apenas interessadas em encher os seus apriscos para tirar a lã e o leite das ovelhas. Nós precisamos virar o jogo, porque olha, eu não tenho como afirmar completamente isso, mas eu tenho uma desconfiança que nesses 40 milhões de crentes do Brasil, talvez a maioria seja rebanho de Labão. Pessoas sem marca, pessoas sem fruto, pessoas sem compromisso. E não são sem compromisso porque não querem compromisso, é porque o evangelho que está sendo apresentado a elas é um evangelho sem compromisso, é só o evangelho da bênção, do carro novo, da casa própria. Não é o evangelho do reino, o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho da entrega. E o evangelho verdadeiro traz sim a promessa da bênção, da prosperidade, de nos tornar bem-aventurados na terra, mas traz junto com isso o preço, que é renúncia, que é entrega, que é paixão por Deus. Amém? Amém. Você está entendendo a minha lógica aqui nessa manhã? Como é que a gente vai virar o jogo? Porque para que as promessas de Deus se cumpram sobre o Brasil, e há muitas promessas, muitas profecias, quantos homens de Deus daqui dessa nação, de outras nações que vêm até aqui e profetizam sobre um Brasil que se curva aos pés do Senhor, para que essas promessas se cumpram na nossa nação, nós precisamos virar o jogo. Ou seja, o rebanho de Jacó tem que crescer mais do que o rebanho de Labão. Amém? Amém. Como é que a gente vai fazer isso? Queridos, o segredo é que a igreja seja edificada
a partir de referências. Nós precisamos de varas marcadas no meio do rebanho. Eu espero que você esteja disposto a ser uma dessas varas. Uma pessoa para quem a ovelha olha e fala assim: uau, a vida de Cristo está nesse homem, está nessa mulher. Eu vejo aqui amor, bondade, alegria, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, está tudo aí na vida dele, eu quero isso para mim também. E aí você se multiplica a partir do que você é, porque você sempre se multiplica a partir do que você é. Se você for um crente sem vergonha, você vai criar um bando de crentes sem vergonha com você. Se você for um homem comprometido com o reino de Deus, que vive a palavra, é esse tipo de gente que se multiplicará a partir do seu ministério. Amém? Amém. Para a gente entender esse processo, há alguns conceitos aqui. Eu gosto muito de ler a palavra, extraindo dela conceitos, porque são os conceitos que nos constroem. E o primeiro conceito é o que eu chamaria de maleabilidade. É uma palavra talvez um pouco complicada, mas simples de entender. Para você ser uma vara de referência dentro do rebanho, para você ser um líder inspirador e multiplicador de vida, você precisa ser alguém maleável, alguém tratável, alguém que muda. Olha o que diz o texto, voltando ao texto que lemos: tomou então Jacó varas verdes. Varas, o quê? Verdes. Se fosse em Ribeirão Preto, seriam verdes. Varas verdes. Amém? Por que ele tomou varas verdes? Você faz ideia? Alô? Porque varas verdes são moles. Varas verdes são tratáveis. Varas verdes recebem marcas com facilidade. Varas secas, você tem que trabalhar mais forte. Às vezes elas racham, elas quebram, elas são rígidas. E aqui começa, amado, a seleção que Deus vai fazer. Deus está fazendo seleção na igreja. Não basta você querer ser um líder, não basta você ter talento, saber pregar, saber cantar, saber se colocar diante de um grupo. Não, isso não é suficiente, isso é só habilidade, ajuda, mas não é a base. A base é aquilo que você se torna em Deus. E para que você se torne alguém em Deus, você precisa ser uma pessoa ensinável, você precisa ser uma vara verde. Você precisa ser um discípulo. Essa palavra discípulo só se encaixa na vida daquele que quer aprender, na vida daquele que quer mudar, na vida daquele que não se sente ofendido quando um outro homem, uma outra pessoa de carne e osso, não apenas o Espírito Santo, mas quando um discipulador, quando um líder, quando um pastor interfere na sua vida pessoal e faz marcas em você. Ser maleável é muito importante. Quando Jesus começou o seu projeto na terra, bom, ele passou 30 anos, nós não sabemos exatamente o que aconteceu naqueles primeiros 30 anos. Sabemos que ele se santificou, que ele se preparou, que ele estudou a palavra, que ele se guardou, mas aos 30 anos Jesus começou o seu ministério. E a primeira atitude de Jesus não foi ajuntar multidões, não foi abrir uma igreja. Não, a primeira atitude de Jesus foi trazer algumas pessoas para junto dele. Daqueles primeiros que ele ganhou para a fé, ele os trouxe para junto de si. Especialmente 12 homens, mas havia um grupo maior do que 12 que acompanhava Jesus dia após dia, andava com ele, gente íntima, e que, na verdade, Jesus selecionou por um único critério: eram varas verdes. Jesus poderia ter ido a Jerusalém, buscar rabinos, pessoas cheias de Bíblia, cheias de conhecimento religioso. Por que ele não foi a Jerusalém? A gente poderia até pensar, encurtaria, não é? O trabalho deles é pegar gente mais pronta, mais religiosa, mais cheia de conhecimento da Bíblia. Não, Jesus foi a Galiléia dos gentios. Foi buscar homens simples, iletrados, pessoas assim que não tinham
nenhum pedigree, currículo, experiência, nem conhecimento eles tinham. Para dizer a verdade, no começo nem convertido eles eram, eles se converteram com Jesus. Mas porque Jesus foi buscar esses homens e não aqueles? Porque Jesus precisava de várias vezes. Jesus precisava de pessoas dispostas a mudar. Quando o orgulho religioso nos toma, quando nós já sabemos tudo, quando nós já temos um título, quando nós já temos alguma carteirinha de reverendo, que nós esfregamos na cara das pessoas, pronto, nós nos tornamos varas secas. Quando nós achamos que já sabemos tudo e não temos mais nada a aprender, quando nós nos colocamos assim como modelo para todo mundo, pronto, amado, nós estamos fora da seleção, porque Deus vai usar varas verdes, pessoas que estejam dispostas a mudar. Será que você é uma dessas pessoas? Como você reage quando o seu discipulador, o seu líder, aquele que cuida de você, às vezes não é nem o seu pastor, é alguém que está mais próximo. Eu sou pastor de uma multidão, mas eu não posso dizer que eu discipulo uma multidão, eu discipulo alguns homens. E a grande virtude desses homens, que tem me dado muita alegria e algum trabalho, é que eles ainda querem aprender. Alguns já são pastores, há muitos anos comigo, mas todas as semanas eles se sentam numa roda comigo e eles querem aprender. E eu não tenho que pedir licença para interferir nas suas vidas. Eu não tenho que ficar pisando em ovos para chegar para eles e dizer: olha, eu percebo que você está sendo muito ríspido com as ovelhas, ou eu percebo que você está sendo muito mole com as ovelhas, ou eu percebo que você está descuidando dos seus filhos, e você está deixando seus filhos andarem muito soltos. Eu posso interferir na vida deles. Eu não estou falando de manipulação, eu estou falando de formação, eu estou falando de servir a eles através da minha liderança, de fazer aquele trabalho que Jacó fez nas varas, eu faço nos homens. Você deve ter alguém assim na sua vida, é o seu líder, é o seu discipulador, é o seu pastor. Mas a questão é, você é uma vara verde? Você é alguém que recebe tratamento, que aceita tratamento, ou você é alguém que se fecha? Você é alguém que, sabe, levanta uma cerca de proteção ao seu redor e diz: a minha privacidade, a minha vida, pera lá, eu não estou aqui para ninguém me dizer o que eu tenho que fazer. E se você não tiver essa disposição de ouvir de alguém o que você tem que fazer a partir do que está escrito, não estou falando, volto a dizer, de manipular pessoas ao nosso bel prazer. Não é de marcar as pessoas com as nossas marcas, mas é de marcar as pessoas com as marcas de Cristo. Amém? Amém. Maleabilidade. Se você não for uma pessoa maleável, você vai ficar fora do processo. E sabe, amados, às vezes nós começamos bem. Nós começamos maleáveis, somos pessoas humildes, queremos aprender, temos sede, não nos ofendemos quando alguém nos repreende. Mas aí nós vamos crescendo, não é? Vamos sendo usados, começamos a ser admirados por um e por outro, seguidos. E chega um momento em que nós nos endurecemos. O orgulho religioso nos seca. Eu posso dizer com toda certeza para você que o líder que para de aprender, o líder que para de sentir necessidade de ser trabalhado, ele está perto do fim. Eu tenho um pastor que me inspira, é o meu pastor há mais de 20 anos. Quando eu fiquei órfão, porque eu não tive o privilégio que vocês têm, essa geração da igreja tem, de ser formada pessoalmente. Na nossa época a gente tinha que sair catando assim, não é? Alguns iam para um seminário, aprender Bíblia, aprender teologia, outros ficavam na igreja local servindo, mas muito poucos tiveram o privilégio de ter um acompanhamento pessoal, um mentoreamento pessoal. Eu não tive, e eu fui procurando pegar tudo que eu podia.
Por isso que eu ontem falei como é importante que você se dedique à leitura. Grande parte das coisas que eu compartilho porque eu li. Mas vocês não, vocês vivem numa geração onde o discipulado é uma realidade na igreja. Você tem um líder perto de você, à sua disposição, com paixão por investir na sua vida. Eu fiquei órfão no ministério depois que eu fui enviado para Ribeirão Preto. O meu pastor naquela época, ele entrou numa crise pessoal, numa depressão, e ele abandonou o ministério. Ele mandou uma carta para as igrejas que nós tínhamos, eram poucas igrejas, uma pequena denominação no Brasil. E ele disse: olha, não estou em condição e estou parando. Eu fiquei órfão lá, sem pai nem mãe em Ribeirão Preto. Tinha só 2 anos de ministério. Então, ao contrário, o peso daquelas igrejas espalhadas pelo Brasil caiu sobre mim. Eu tive que dar uma direção para todo mundo. Mas graças a Deus, pouco tempo depois eu conheci o meu pastor. O nome dele é Harry Skates. Aqui no Brasil é o Ari. Nos Estados Unidos, de onde ele veio há mais de 50 anos, seu nome é Harry. O homem mais parecido com Jesus que eu conheço. Hoje a idade já chegou, ele já está andando com seus passinhos curtos, já passou o bastão da igreja local. Ele é pastor de uma grande igreja em Uberlândia, mas já passou o bastão para seus sucessores, está ali ainda à disposição. É uma inspiração. Eu costumo dizer que o mais espetacular na vida do meu pastor é que ele não é nada espetacular. Ele é gente, mas é um tipo de gente muito especial que ele não precisa falar nada. Uma pessoa que conviva com o Ari durante algum tempo não precisa ouvir nada do Evangelho. Já viu o Evangelho nele, já está responsabilizado de aceitar ou de recusar o Evangelho. Esse homem é muito importante na minha vida. Com uma certa constância, eu saio de Ribeirão Preto, viajo 300 quilômetros até Uberlândia só para estar com o meu pastor. Eu, a minha esposa, para nós ouvirmos o que ele tem a dizer, contarmos os nossos problemas, às vezes confessarmos os nossos pecados. Porque eu não quero deixar de ser nunca uma vara verde. Eu, de fato, lamentei. Eu queria, no segundo período, aprender com o pastor Edson. Ele me pediu para ministrar no lugar dele aqui, mas eu queria sentar e aprender. Porque aquele que deixa de aprender começa a se excluir. Maleabilidade. A gente tem que mudar o tempo todo, irmãos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está quase desesperado, quase que imagino Paulo de joelhos escrevendo aquela passagem de Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: gente, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você ler esse texto de trás para frente, você vai chegar à seguinte conclusão: para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso me transformar através da renovação do meu entendimento. Eu preciso mudar. E uma parte dessas mudanças virá da nossa relação direta com Deus, do trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Mas outra parte dessas mudanças que nós precisamos viver outra parte virá daquele que nos forma em Cristo. São pessoas que cavam em nós. Você entendeu? Amém. E eu volto a perguntar: você é uma vara verde? Amém. Posso perguntar para o seu líder? Posso perguntar para aquele que te acompanha de perto, se você é alguém que aceita tratamento? Bom, esse é um conceito. O segundo conceito é o conceito de diversidade. Porque diz que Jacó tomou varas verdes, de álamo, de plátano e de aveleira.
Ou seja, as varas eram diferentes, não eram todas iguais. Diga aleluia. Aleluia. As varas eram diferentes. O que deveria ser colocado igual na vida delas, entre aspas, eram as marcas. E amados, saber que Deus trabalha na diversidade é um alívio para nós. Nós somos diferentes, não é verdade? Dá uma olhada para o lado, dá uma geral. Não tem ninguém igual a você aqui. Graças a Deus. Diz a minha esposa que graças a Deus o mundo não suportaria 2 Danilo. Basta um. Nós somos diferentes. E é justamente na nossa diversidade, nas nossas diferenças, que se manifesta a riqueza de Deus. Aqui está manifestada a multiforme graça de Deus, multiforme, muitas formas. Então nós somos pessoas que têm histórias diferentes, temperamentos diferentes, dons diferentes, habilidades diferentes. E sabe qual é a boa notícia? Isso vem de Deus. Às vezes nós perdemos um tempo enorme tentando copiar outras pessoas, tentando ser iguais a outras pessoas. Desista disso. Você pode admirar outras pessoas, você pode até se inspirar nas virtudes de outras pessoas, mas nunca tente ser igual a ninguém, porque isso é uma transgressão. Você é você e pronto. E Deus ama você. Foi Ele quem fez assim. E Ele tem um propósito de usar você exatamente como você é. Isso arranca um jugo na vida da igreja. Alguns ministérios erram porque eles querem formar crentes em série. Parece fábrica de crentes. Eu vou correr o risco aqui de te levar a uma associação de ideias, mas em algumas igrejas, quando você olha para os pregadores, até os cacuetes, até os gestos, até é tudo igual. E não foi para isso que Deus nos chamou. Às vezes eu olho para a minha equipe, são 12 homens, dos quais 7 já são pastores junto comigo, fora os que eu já enviei para outros lugares. E a grande riqueza é que nenhum deles é igual a mim. Todos são diferentes. E na diferença, Deus supre a igreja e Deus manifesta a graça. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Olha que diversidade. Na nossa geração, infelizmente, está todo mundo querendo ser apóstolo. É como se apóstolo fosse um plano de carreira, se vai crescendo, vai estar um apóstolo. Daí para frente, só se eles inventarem, semideus, sei lá o que mais. Então assim, amados, o ministério apostólico é uma realidade, nunca morreu, ele continua, a igreja precisa, primeiramente os apóstolos. Eu conheço apóstolos tremendos. Mas não adianta você querer ser apóstolo se Deus não te chamou a ser apóstolo. Um dia eu dei um estudo para os pastores que andam com o meu pastor, ele me pediu para fazer um estudo sobre o ministério apostólico. Eu comecei o estudo falando o seguinte: olha aqui pessoal, só tinha pastores naquela sala. Se alguém aqui é candidato a apóstolo, eu queria avisar uma coisa. Eu andei fazendo uma pesquisa na Bíblia para tentar descobrir o que é ser apóstolo. Eu não descobri muita coisa, mas uma das coisas que eu descobri é que dos apóstolos lá do Novo Testamento, praticamente todos eles acabaram martirizados. Então, se vocês quiserem, vai filho. Então nós precisamos descobrir o nosso dom e valorizar o nosso dom. Às vezes não está entre esses 5 dons, às vezes você é um servo, é um diácono, alguém que serve, alguém que preside, alguém que, não é, que socorre. Diversidade, é nisso que a igreja se completa. O meu ministério, eu pareço assim uma pessoa muito tranquila, não é? Não pareço, irmãos? É só
só aparência isso aqui, porque eu engano bem. Eu sou um sujeito colérico e eu tenho um ministério profético. Graças a Deus, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, não é? Mas o profeta, eu tenho uma definição. Tem uma grande diferença entre profeta e pastor, por exemplo. Eu não sou pastor, eu sou profeta. A diferença entre o profeta e o pastor, só para ilustrar, né, a diversidade. Numa disputa entre Deus e o povo, o profeta vai ficar do lado de Deus e falar assim: esse povo é muito ruim, desce o pau neles. O pastor vai ficar do lado do povo, vai dizer assim: eu tenho paciência, esse povo é o teu povo. Moisés era um pastorzão, manso. Quando Deus falou que ia acabar com o povo, ele falou assim: então risca o meu nome aí do livro aí, porque eu estou fora. Esse povo tem que chegar lá também. Era um pastorzão. Quando eu comecei o ministério, eu fui enviado, né, para plantar uma igreja. E não tinha, eu era tudo, né? Não tinha ninguém, não tinha auxiliar, não tinha nada. Eu tinha que fazer às vezes todo mundo. E comecei, a igreja começou a crescer. Quando eu tinha lá mais ou menos umas 100 ovelhas, eram 100 ovelhas, eu comecei a sentir um peso muito grande, quase que uma frustração, porque eu era profeta. E eu notava o seguinte: no domingo eu tinha, era a sensação, né? No domingo eu tinha a igreja mais feliz da cidade. Porque no domingo o profeta nada de engraçado. No domingo o profeta chega, ele tem a palavra, a unção vai, a profecia é liberada, o povo fica feliz, vai lá no céu e volta. Agora a minha sensação era que de segunda a sábado eu tinha a igrejinha mais carente da cidade. Porque de segunda a sábado eles não precisavam de profeta, eles precisavam de pastor. E o pastor é aquele que vai, que olha a situação de cada ovelha, o profeta olha lá para frente, se bobear e passa por cima da ovelha. Exagerando um pouco, né? Aí eu comecei a clamar: meu Deus, manda um pastor, eu preciso de um pastor junto comigo. Porque eu me esforço, eu procuro dar o meu melhor, mas eu não consigo ser pastor, evangelista, apóstolo, profeta, eu não consigo. Eu estava me frustrando, as ovelhas estavam se frustrando também. Eu falei: Deus, eu não tenho tempo de formar um pastor. O rebanho está crescendo. E Deus atendeu minha oração. Deus mandou um pastor, mas era um pastor, um velhinho, se chamava Vitor. Deus já o promoveu, já está no céu. Mas quando o pastor Vitor chegou, ele tinha um rebanho pequenininho, um povo que não crescia, mas não largava ele de jeito nenhum. E ele veio para o nosso meio, trazendo aquelas 15, 20 ovelhas que ele tinha. Ah, meus irmãos, que refrigério! Eu comecei a notar a diferença entre o profeta e o pastor. Por exemplo, percurso do profeta chegando no culto, da porta da igreja até o púlpito, 15 segundos. Porque o profeta, irmão, você vai entender, aí você vai entender muita coisa que acontece na igreja. O profeta, ele chega, não está preocupado com você, desculpa. O profeta está preocupado com o mover, com o culto, com o que Deus vai falar. Então ele passa assim no meio do povo: paz, irmãos, esse é o profeta. 15 segundos ele está no culto, já querendo começar o culto e deixar o trem fluir. Agora o percurso do pastor, quando chega na igreja, 15 minutos. Porque ele vai parar em cada rodinha, ele vai chegar para a irmã e falar: como é que está, irmã Maristela? O seu marido saiu da gripe? O profeta não sabe nem que ela tem marido, irmão. É uma questão de, não é porque ele é ruim, não, é porque Deus focou a visão do profeta lá na frente. Ele está preocupado com o caminho para onde a igreja vai. O pastor não vê lá na frente, o pastor vê a ovelha aqui. Isso é riqueza. Não é que um é melhor do que o outro, nem pior. E quando essas coisas se completam, aqui e ali, às vezes a gente tinha que sentar, nós dois, né? Depois, graças a Deus, nosso
nossa equipe pastoral cresceu, outros dons foram inseridos. Mas quando a gente tinha que sentar, eu e o Vitor, para decidir um crente, aquele crente, sabe, eu sei que não tem desse tipo aqui em Porto Seguro, na Bahia, mas aquele crente meio sem vergonha, que vira e mexe, está pisando na casca de banana, está fazendo bobagem. Quando a gente sentava, e lá estava o profeta, dizendo: chega, esse cara não quer nada com Deus, vamos mostrar a porta da rua para ele, gente, fica aqui enchendo o saco, vai viver a vida lá no mundo. Aí estava lá o pastor dizendo: não, Danilo, nós vamos dar mais uma chance para ele, vamos orar um pouquinho mais. Aí o equilíbrio, você está entendendo? Eu estou aqui conversando com vocês, mas mostrando a diversidade. As varas não são iguais. Valorize o que você tem, o que você é, o temperamento que você tem. Como eu falei brincando ontem, tem gente que fala e depois pensa. Tem gente que pensa e depois fala. Tem gente que fala e nunca pensa. Tem gente que nunca fala, mas pensa o tempo todo. Não é? E cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. Todos são importantes. Aquela pessoa cheia de cultura, que teve oportunidade na vida, que estudou muito, ela é importante no reino de Deus, ela pode abrir caminhos que ninguém mais vai abrir, mas aquela pessoa simplesinha também é muito importante. Me lembro uns anos atrás, nós estávamos num reencontro, num retiro que a gente faz para líderes, e uma senhora pediu para dar testemunho. Eu não conhecia, ela era líder de céu da minha igreja, mas eu nunca tinha visto aquela irmã. É muita gente. Às vezes eu dou cada mancada, né? Eu entro numa loja e alguém sorri para mim e fala assim: agora, eu respondo ou não? Será que essa mulher está me achando bonitão aqui, está me botando? Aí eu fico ali e aí digo: oi, meu pastor, tudo bem? Que bom que você está aqui. Aí eu não conhecia aquela mulher e ela pediu para dar o testemunho, demos o microfone para ela, muito simples. Ela falou assim: irmãos, eu cheguei aqui tanto tempo atrás, não era muito tempo, e eu era prostituta, alcoólatra, analfabeta, mãe de 7 filhos, todos sem pai, e eu vivia na miséria. Assim que ela começou o testemunho dela. Aí depois ela abriu um sorrisinho assim, faltavam uns 2 dentinhos na boca, mas ela falou: mas agora, graças a Deus, eu já sou uma líder. Eu já tenho as minhas discípulas. E eu fiquei olhando aquele testemunho, me emocionando, falando: Deus, que visão maravilhosa é essa que o Senhor nos deu, onde pessoas assim têm um espaço, têm um lugar, têm um valor. Fiquei pensando numa mulher daquela chegando numa igreja convencional. Já pensou? Chega para um pastor convencional e fala: pastor, eu queria ajudar no ministério. Pois não, irmã, qual é a sua experiência? Pastor, até hoje eu fui prostituta, alcoólatra, eu tenho 7 filhos para criar, não sei como, não sei escrever um copo, tem alguma vaga para mim no ministério? O pastor vai fazer no máximo aquela cara comprida, sentir uma pena da irmã e falar assim: irmã, senta aí, a gente vai cuidar de você. E toda a perspectiva que ela tem é ser cuidado, dar trabalho para a igreja o resto da vida. Isso é uma igreja sem visão. Numa igreja que tem visão, essa mulher tem valor, ela pode ser uma bênção no reino de Deus. Ela se tornou uma líder, é líder até hoje, ela tem várias células, o nome dela é Lucimar. E quem é que ela ganha? Ela ganha prostitutas, ela ganha pessoas simples, que se eu mandar o doutor fulano de tal falar, comunicar o evangelho para essas pessoas, ele não consegue. Você está entendendo? Aí, muito tempo depois, nós estávamos numa reunião de oração, temos uma reunião de oração diária lá às 6 da tarde, eu estava lá orando. E lá a gente gosta de orar andando de um lado para o outro, às vezes tem que botar até guarda de trânsito para um crente não trombar no outro. Faz guerra. Eu estou orando aqui com o pessoal na frente, eu olho lá para trás do salão, tem uma senhora sentada, lendo a Bíblia, um colega aqui começou a se incomodar com aquilo, falou: meu Deus, não é possível, tem hora para tudo, gente aqui guerreando, a irmã veio ler a Bíblia aqui, isso é hora de ler a Bíblia, não é possível, e olho mais um pouquinho, olho para lá, Deus, eu estou aguentando aquilo ali, passividade, vou lá. Aí fui. Dei a volta lá, fui chegando por trás da irmã,
para poder dizer: irmã, vamos orar, é hora de orar. Quando eu cheguei assim por trás dela, pertinho, quando eu olho, quem que é a irmã que está lendo a Bíblia? Ah, Lucimar, a ex-analfabeta. Eu dei 2 passos para trás, falei: Deus, tem muita leitura atrasada aí, deixa ela ler, senhor, eu vou orar por ela. Mas eu sempre conto a história da Lucimar, porque no reino de Deus todos têm valor, todos são úteis, todos podem crescer, todos podem contribuir, todos podem ser referência para o rebanho. Amém? Ela traz as marcas de Cristo na simplicidade dela, assim como muitos doutores que estão lá na minha igreja também trazem as marcas de Cristo, porque eles têm um compromisso radical com o Senhor. Amém? Diversidade. Nunca mais reclame do que você é, do modo como Deus te fez. Nunca mais fique desejando ser outra pessoa. Simplesmente descubra o seu dom e seja fiel. Amém? Terceiro conceito. Esse é o que eu chamaria de tratamento ou de discipulado. Porque diz assim, que Jacó tomou varas verdes, de plátano, de álamo, de aveleira, e lhes removeu as cascas. Diga ai. Não, mas diga um ai doído. Porque o processo passa por remover as cascas que há em você. Eu não sei aqui em Porto Seguro, mas lá em Ribeirão a gente tem uns crentes cascudo. Querido, é preciso remover as cascas. O trabalho de Deus para que nós nos tornemos referência para o rebanho, para que as ovelhas olhem para nós e digam: eu quero ser um crente assim, cheio do Espírito, com a vida de Deus. É um trabalho, eu diria até dolorido, porque as mudanças nos custam preço. E o papel do discipulado é ensinar. Não é? O discipulador, ele está junto ao discípulo para ensiná-lo, mas ensinar significa remover coisas para colocar novas coisas. Sabe, quando você se converteu, você já se converteu, né? Amém. Quem tem certeza que se converteu aqui? Amém. Se não tiver, a gente faz uma oração de entrega agora mesmo. No dia que você se converteu, o Espírito